Hoje eu quero contar do atendimento que mudou a minha vida. Meu nome é Tainá, eu sou psicóloga clínica, atuo com abordagem em terapia cognitivo-comportamental, realizo atendimento com adultos e também avaliação diagnóstica. Como psicóloga clínica, todos os atendimentos que eu realizo de alguma forma me transformam, porque eu aprendo coisas, descubro, acabo me aprimorando quando eu preciso estudar algum assunto específico. Então, todo o contato que eu tenho com alguém no encontro da terapia é uma transformação para mim. Só que em 2022 eu realizei um atendimento que transformou a minha vida. E por que isso aconteceu? A pessoa chegou buscando uma avaliação. Ela chegou com uma hipótese que ela deduziu que ela poderia ter, com base no conhecimento que ela tinha pesquisando mesmo, né? Pela internet, conversando com algumas pessoas. Ela deduziu que ela pudesse ter aquele diagnóstico. E quando ela chegou, ela trazia com muito sofrimento as situações em que aqueles comportamentos se repetiam na vida dela. E eu percebi que realmente, assim, gerava um sofrimento para ela, tinha prejuízos, só que eu esbarrava em um conflito. De fato, tudo aquilo que ela relatava poderia sim se encaixar nos critérios do transtorno. Mas quando a gente faz uma avaliação diagnóstica, a gente não é uma lista assim que a gente vai dando check nas características ali. Então bateu todas, tem o transtorno. Não é bem assim, é muito mais complexo. Precisa de um raciocínio clínico, a gente precisa de avaliar todos os contextos, a gravidade, se realmente traz prejuízos, enfim. Só que tava coerente, assim, o que eu tava investigando com ela, com o que ela tinha trazido, assim, de hipótese, tava coerente. Só que eu não tava conseguindo fechar aquele diagnóstico. Eu já tinha realizado outras avaliações e tinha sido bem mais tranquilo para mim, ou de fato validar o diagnóstico, ou descartar e começar uma nova investigação, enfim. E às vezes assim, a pessoa nem tinha um transtorno específico, mas tinha alguns traços e trabalhando e desenvolvendo algumas habilidades, aqueles traços foram mascarados com as novas habilidades, enfim. Só que nesse caso em questão eu estava empacada. E aí eu fui tentar descobrir, né, o que estava me bloqueando de chegar, de concluir aquele diagnóstico. E a questão era que tudo que ela relatava para mim eram situações que para mim eram normais. Então eu entrei em conflito, né? Será que essa pessoa tá com dificuldades mesmo, com déficit de algumas habilidades aqui, né? De baixa tolerância à frustração, de enfrentamento, enfim, será que eu vou ter que trabalhar essas habilidades com ela? Eu coloquei ele no plano para desenvolver com ela algumas aprendizagens mesmo, práticas para ela poder aplicar e tentar minimizar os prejuízos que ela sentia. E foi tudo bem, ela se saiu bem, ela realmente conseguiu se adaptar e se desenvolver. Só que terminou a terapia, assim, ela já tinha alcançado todos os objetivos dela na terapia e eu ia dar alta mesmo para ela, efetivamente, e eu não tinha conseguido fechar aquele diagnóstico ainda. Eu sempre fui muito transparente para ela, eu sempre relatei as minhas dificuldades, né, de não conseguir fechar o diagnóstico, já que era uma coisa que ela buscava, que trazia angústia para ela. Eu sempre deixei bem transparente que eu estava empacada ali, que eu não conseguia ir além. Então eu realizei, né, encaminhamento para o neuro, para o psiquiatra, para que eles pudessem realizar a avaliação. Enfim, só que ela também, por alguns motivos, não conseguiu fazer os testes com o neuropsicólogo, também não conseguiu, acho que ela até chegou aí numa consulta com o psiquiatra, mas também, assim, o psiquiatra não fazia avaliação diagnóstica desse transtorno, enfim. Então ela acabou, assim, aceitando que não ia ter o diagnóstico, mas que assim, estava melhor a qualidade de vida dela porque ela tinha desenvolvido as habilidades que ela precisava. Só que antes de eu dar alta para ela, eu já estava tentando identificar o que estava acontecendo, o que estava me bloqueando, né, como eu falei.
de fechar aquele diagnóstico. E eu falei que era porque, pra mim, era normal com as dificuldades que ela tinha, só faltavam talvez algumas habilidades. Só que aquilo ficou na minha cabeça, porque ela trazia aquilo com muito sofrimento. Então, peraí, né? Tem alguma coisa errada aqui. E aí eu fui perceber que tudo que ela relatava, na verdade, de queixas, de dificuldades, eram coisas que eu vivenciava e que eu tinha normalizado. Então por isso que era normal pra mim, porque eu normalizei. E aí eu fui então buscar a minha própria avaliação. Sim, se eu lesse, né, por conta, pegasse o manual, né, diagnóstico dos transtornos, eu realmente me identificava com vários dos traços que estavam ali. Só que eu não posso me autodiagnosticar, então eu busquei por um amigo psiquiatra que ele realiza avaliação, e aí a gente marcou uma consulta e ele conseguiu me avaliar e ele fechou mesmo o diagnóstico. Depois eu ainda não fiquei satisfeita com o diagnóstico fechado, ainda tava naquela fase de compreensão, tipo, nossa, é isso mesmo e tudo. Enfim, passaram-se um tempo, eu não podia tomar medicação porque na época eu amamentava e tinha plano também de engravidar não muito tempo depois, enfim, então não dava para iniciar o tratamento medicamentoso para eu testar se os efeitos seriam benéficos para mim mesmo. Daí passou um tempo, eu fui num outro amigo psiquiatra que ele ficou na dúvida também se eu estava diminuindo, né, os sintomas. E aí por fim eu fiz a avaliação com a minha psicóloga e aí ela concluiu, ela falou assim, não, é isso mesmo, você tem. Então, como eu falei, né, eu tava já para dar alta, né, para ela, inclusive eu dei alta, mas aí eu acabei pedindo para ter uma conversa com ela pra gente finalizar o nosso acompanhamento na terapia. E aí nessa conversa eu compartilhei com ela o meu diagnóstico e por que eu tava com dificuldade de fechar o dela. E foi uma conversa muito legal, assim, porque realmente a gente se encontrou de alguma forma ali nas nossas dificuldades. Ela me mostrou algo que eu não tinha enxergado até então, né? Eu sempre me coloquei numa condição de menos, inclusive, né, de inferior, por não compreender que de fato tinha um transtorno por trás disso. E agora eu entendo e tá tudo bem. Então, o meu diagnóstico é de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu me adaptei muito bem ao longo da vida, né? Eu consegui, de alguma forma, desenvolver habilidades para lidar com as deficiências que o transtorno me trazia. Eu tinha amigos que eram muito esforçados. Hoje eu faço essa diferenciação, porque antes eu achava que eles eram muito inteligentes. E não, tipo, eles têm uma inteligência normal, tá ali, tá de acordo com o esperado. Só que eles eram esforçados, então eram os alunos assim que eram mais dedicados ali da turma. E eu sempre andei com esse grupo de pessoas. E aí eu realizava as minhas próprias comparações e me colocava como menos, porque eu percebia que eu tinha uma dificuldade um pouco maior do que eles. E inclusive na questão do esforço, né? Eles conseguiam se esforçar para algumas matérias que eu, nossa, me esquivava totalmente. Era muito difícil para mim. Enfim, depois que eu compreendi, eu entendi de toda a minha história, tudo que eu passei de dificuldade para aprender ou para me concentrar, enfim. Porque o meu caso, né, é o TDAH misto, então eu compartilho dos traços ali, tanto da impulsividade como da desatenção. E aí eu fui conseguindo encaixar tudo. Foi um quebra-cabeça mesmo e um alívio que eu senti quando, de fato, esclareceu e fechou o diagnóstico. Enfim, a ideia de gravar esse vídeo é mais para poder me apresentar um pouco mais, né, conhecer mais uma parte da minha história e o tão curioso que foi, né, descobrir um diagnóstico quando eu já era formado em psicologia, quando eu já realizava avaliação, quando eu já tinha até feito diagnósticos em outras pessoas antes. E apesar de eu ter realizado outras avaliações, né, e ter conseguido concluir os diagnósticos, nesse eu não consegui, porque os traços que eram apresentados eram muito parecidos com o que eu vivia. Os outros não, os outros eram traços diferentes. Isso também é uma coisa que é muito complexa nos transtornos, né? Como eu estava falando, para fazer uma avaliação não é só uma lista que a gente tica ali as características que tem. É muito mais complexo que isso. E nesse caso, né, no meu caso, até então, os outros diagnósticos que eu tinha realizado, mesmo de TDAH, não tinham traços parecidos com o meu. Alguns até se assemelhavam, mas eram
poucos ali, eram traços diferentes e se apresentavam de forma diferente. Então eu não tinha ainda acessado isso em mim. E ali, na hora que eu encontrei uma pessoa que os traços eram bem parecidos, a forma como se apresentava era bem parecido do que aparecia pra mim, do que se apresentava pra mim, foi ali que eu consegui me conhecer também, né? Me descobrir. E esse atendimento realmente transformou a minha vida. Enfim, hoje o conteúdo não foi para ensinar alguma coisa específica, alguma técnica ou compartilhar alguma reflexão. Foi mais no sentido de poder me apresentar, mostrar um pouquinho do que eu trabalho, de como eu trabalho, né? Do que eu faço no meu trabalho. Minha história, né? De como eu descobri o meu próprio transtorno. E caso você queira continuar me acompanhando pelas redes sociais, no Instagram, eu compartilho diariamente uma reflexão mesmo ali nos stories, e os conteúdos também através dos posts, dos vídeos, enfim. Eu vou deixar aqui, é Psi Tainá Foristo. Te agradeço por ter assistido até aqui e até a próxima. E aí, o que aconteceu? Deixa eu me lembrar.